Qual a primeira coisa assim, que a pessoa tem que observar quando ela vai comprar uma mochila? Qual a primeira coisa que ela tem que fazer? Eu acho que tem que entender para que ela vai utilizar a mochila. E aí eu acho que um grande erro das pessoas é justamente comprar primeiro a mochila. Quando a gente fala de uma mochila menor para caminhada, por exemplo, no dia a dia, uma mochila de hiking, de day hike, a chance de errar é muito menor, porque a mochila é pequena, você não vai carregar muito equipamento de fato. Mas quando a gente fala de trekking, ou seja, que a gente vai levar uma mochila com equipamento para acampar, ou seja, todo o sistema de dormir, o sistema de abrigo, o sistema de cozinha, se a gente compra primeiro a mochila e não sabe o que a gente vai comprar no resto do equipamento, as chances de errar na mochila são enormes. Né? E isso é muito comum, porque imagina o seguinte, você não sabe o tamanho do seu saco de dormir, porque você não comprou ainda, você não sabe o tamanho do seu isolante térmico, não sabe o tamanho da sua barraca, do seu sistema de cozinha. Então como é que você vai definir o tamanho da mochila sem antes saber o resto do equipamento? Então eu acho que esse é um grande erro que as pessoas acabam cometendo, na empolgação, porque né, todo mundo fala de mochila, o que é mais visível é a mochila. Então acabam comprando primeiro a mochila sem se dar conta de todo o resto. Né? E aí entram outros pontos complicados, que é o seguinte, beleza, mesmo que eu saiba o tamanho da minha do equipamento que eu vou levar, qual é o peso do equipamento que eu vou levar, que eu vou precisar levar? Porque também tem a questão de escolher a mochila em função da capacidade de carga dela, entendeu? Então, não é uma escolha realmente fácil se a gente não sabe a atividade que a gente vai fazer, de fato, né? Ou seja, para qual temperatura que eu vou estar fazendo essa caminhada, ou esse trekking, enfim, né, tudo isso impacta no resto do equipamento e, consequentemente, na mochila. E aí foi o que você falou, as chances de dar erro são muito grandes, porque se a pessoa... Ou ela vai comprar uma mochila maior ou uma menor. Né? Então acaba que é mais difícil de você escolher a mochila certa sem o resto do equipamento. Então, assim, a dica é que a pessoa compre primeiro os equipamentos para depois ver mais ou menos qual seria a É, mochila. isso seria o melhor dos mundos, né? Agora, é claro que aí de novo vem o planejamento. O que a gente vai fazer realmente? Né? Que tipo de atividade a gente vai fazer realmente? Porque aí eu posso até não ter como comprar primeiro o resto do equipamento. Eu vou querer comprar a mochila, mas se eu já tenho uma noção do que eu vou fazer, eu já posso pesquisar que outros equipamentos eu vou precisar levar e numa loja você conseguir organizar e ter uma mochila que vai caber tudo aquilo que você vai levar, mesmo você comprando primeiro a mochila. Então, não necessariamente você vai comprar o resto primeiro, mas você tem que saber o que você vai precisar utilizar para ir dimensionar a mochila da forma adequada, né? Uhum. Então assim, aí eu já vou entrar aqui na próxima pergunta e com base assim na sua experiência, nos seus contatos com outras pessoas, né? Para um trekking de 2 a 4 dias, que é mais ou menos o básico aqui no Brasil, né? Qual é o tamanho ideal da mochila? Essa pergunta foi da Kátia Barbosa. Bem, assim, eu vou falar um pouquinho só da minha experiência, porque a gente tem o costume de pesar as mochilas antes de fazer o trekking, né? Quando a gente vai com guia, eu sempre faço trekking com guia os guias amantes da montanha, eles têm uma balança e eles vão pesando as mochilas. Então, no geral, a mochila de quem não é guia pesa até 15 quilos. A minha mochila nunca passou de 15 quilos. Então, para mim, para o grupo que eu ando, eu tenho uma média de que até 15 quilos é um tamanho legal. Normalmente, a mochila do guia, ela é mais do que 15 quilos. Então, eu queria que você falasse, no geral, porque você tem muito mais conhecimento que eu, óbvio, qual seria o tamanho, o peso ideal para uma mochila, mais ou menos, o tamanho e o peso, né? Então, em termos de tamanho, de novo, vai depender do resto do equipamento. Mas hoje, na média, as pessoas estão conseguindo fazer um trekking autossuficiente aí de 4 dias, ou até 4 dias, como você falou, com uma mochila de aproximadamente 50 litros. Essa que você tem, por exemplo, 45 mais 10, ou a 50 mais 10, no caso da masculina. Então, isso é claro que, dependendo do resto do equipamento que você tenha, vai caber aí tranquilamente. Né? De novo, agora, aí eu faço até a própria relação em termos de sacos de dormir da própria Deuter. Se você vai para um local, uma faixa de temperatura de -5 graus, por exemplo, você precisa do Orbit -5, ele é super grande, vai ocupar metade dessa sua mochila, mesmo compactado. Agora, se você tem um Astro Pro 600, por exemplo, que você inclusive já fez vídeo com ele, né? Ele fica super compacto para uma faixa de temperatura até menor, né? Então aí você consegue colocar nessa mochila. Então por isso que eu digo, vai depender do resto dos equipamentos. Isso é muito importante que a pessoa entenda. Mas hoje
você com uma mochila de aproximadamente 50 a 60 litros, você vai conseguir fazer tudo, desde que você realmente tenha equipamento para caber aí dentro, né? Então, e o importante é que tem que estar tudo dentro da mochila, né? A gente nunca recomenda que leve coisa pendurada do lado de fora. Às vezes não tem jeito, mas de uma forma geral, o ideal é que esteja tudo dentro da mochila. Eu já tive mochila de 60 litros, que eu achei legal também. Já tive mochila de 70 litros que, assim, quanto maior, mais coisas eu colocava, né? Então acabava que a mochila de 60 litros ela ficava maior que eu, assim, parecia que ela ia me engolir. Então hoje, assim, eu acho que pra mim, né, pra minha realidade, para as coisas que eu faço, eu acho que uma mochila de 70 litros, assim, é muito grande. A mochila de 60 litros eu acho legal, mas eu ainda acho grande. Aí eu consegui baixar para 50, que essa, não, é 55, é 40. 45 mais 10, 45 mais 10 é? E agora eu tô aqui na coça, querendo usar essa daqui com o trekking, que é essa de 35 mais 8, né? Não tem aqui Mais mais. 5, é 30 mais 5. Mais Então, 5. essa daqui é o meu objetivo para um trekking aí, tipo, uma travessia, 2 dias, assim. Eu acho que eu consigo. Eu já fiz, mas não levei barraca. Com barraca. Então, aí exatamente, aí é que vem. Você falou, fazendo com guia, eventualmente o guia tem uma mochila maior, mais pesada, etc. Ele vai levar mais equipamentos. Então, muitas vezes, o equipamento de grupo, ou seja, todo o equipamento de cozinha, o guia acaba levando. Então, é algo que já não está na sua mochila, né? Isso, obviamente, de uma forma com guia. Eventualmente, as pessoas vão dividir uma barraca, então já dividem ali a barraca realmente na hora do transporte. Então, existem várias condições aí que vão favorecer ou não você ter uma mochila de aproximadamente 50 litros. Eu tenho um workshop que eu falo sobre trekking light, em que eu monto uma mochila de 32 litros, a Speedlight 32, para um trekking autossuficiente com tudo, um trekking autossuficiente de 5 dias, com comida, com abrigo, com sistema de dormir, com tudo que eu preciso lá dentro. É claro que ela é meio que extrema, eu não iria normalmente com ela, eu preferiria uma mochila um pouco mais estruturada e um pouquinho maior, mas eu tranquilamente faria com uma mochila de 36 litros, né, 4 litros a mais, nesse formato, né, mas eu não estou levando, nesse caso, uma barraca, eu estou levando um sistema de tarp, ou seja, vai depender muito sempre do equipamento que a gente está levando ali dentro. E, desculpa, só complementar uma coisa que você perguntou. Você falou do volume e do peso da mochila. O peso vai ter essa variação, mas se você ficar no próximo dos 15 quilos, o peso total da mochila, já incluindo tudo que tem dentro, eu acho que é uma faixa de peso interessante. E aí vem uma coisa muito importante. Ela está adequada, essa faixa de peso, a essa sua mochila daí. Porque a capacidade de carga da linha Air Contact Light é de 15 quilos. Então, se você tivesse, na verdade, mais peso dentro dessa mochila, tipo 20 quilos, não que a mochila fosse estourar, mas ela vai ser menos confortável. Por quê? Porque a capacidade de carga, o projeto dela é para 15 quilos. Entendeu?